senhor faz aí a questão da música como primeiro sábado de novembro, só faz com isso aí. Outra coisa importante é o seguinte, quando terminar aqui, nós vamos cantar Querino, se der certo, Deus, estou aqui, Glória a Deus 4, lá. E aí vamos ter o vai ver, e aí a gente despede dos irmãos, é isso, né? Outra coisa importante, a partir de novembro, a escola sabatina vai começar que horas? 10 horas? 15 e pouco. Bom dia, bom sábado, irmãos. É um prazer tê-los aqui na casa do nosso Deus para honrar, glorificar e agradecer ao nosso Criador. Eu gostaria então de começar o culto desta manhã pedindo aos irmãos que juntamente comigo comecem então a cantar o hino Flua em mim.
colocar em pé e vamos entoar em tua presença. Vamos convidar, então, agora neste momento, a presença do Espírito Santo para estar aqui no nosso meio. E certos de que o nosso Deus está conosco todos os dias até o fim. Agora eu convido a igreja a nos colocarmos novamente na presença do nosso Deus, cantando um introito com espírito de adoração. Elevemos a nossa mente ao céu, para que a gente possa preparar o nosso espírito neste momento.
você nesse momento se ajoelhasse para falarmos ao nosso Deus. Querido e bom Deus, agradecemos pelo prazer e privilégio de estarmos aqui na tua santa casa, chamada Casa de Oração. Obrigado pelos irmãos, pelos amigos que aqui se encontram, para que juntos nós possamos louvar e adorar o nome do Senhor. Queremos também, ó Deus, que através do pastor, do líder da nossa igreja, o Senhor venha falar a nós. O Senhor possa perdoar os nossos pecados, perdoar os pecados do pastor. Nós possamos estar puros, limpos na mente, no coração, nossa alma, para que possamos ouvir a tua mensagem. Que essa mensagem possa ser uma mensagem que nos dê ânimo, força, e que aumente a nossa fé de que muito em breve o Senhor virá nos buscar. Mais uma vez te pedimos, ó Deus, e te rogamos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos. Bom estarmos na casa de Deus, cantarmos louvores ao seu santo nome. E antes de abrirmos a palavra, apenas alguns anúncios importantes. Nós ainda não podemos ter os nossos filhos, as nossas crianças aqui conosco. Não é uma deliberação da igreja, é uma ordem do poder público. E por isso nós obedecemos às autoridades constituídas. E vamos ter que esperar um pouquinho mais. As escolas ainda não estão aceitando as crianças. Eu acho que eles estão usando o mesmo parâmetro, apesar de ser diferente. Mas, por enquanto, não podemos ter as nossas crianças ainda de forma oficial aqui na igreja. Então, esperamos a compreensão de todos. Esperamos a compreensão de todos, acho que melhorou o som, né? Para que a gente possa passar por esse período. Vai passar, essa é a nossa certeza. Amém. Demora mais do que nós gostaríamos, mas vai passar. Outra informação importante para os membros da igreja, tanto os que estão comigo aqui presencialmente, como aqueles que me assistem e ouvem através da página da igreja no Facebook, é que a partir de novembro nós estaremos com a programação completa aqui em nossa igreja. Então, aos sábados nós teremos a programação a partir das 10 horas, escola sabatina, e após o culto. Então, esse será o nossa programação. Vamos deixando um pouquinho as transmissões, as lives, para aqueles que puderem estar aqui na casa de Deus. Continuaremos transmitindo pela nossa página a programação para aqueles que não podem estar na igreja. Algumas pessoas que gostariam muito de estar aqui e quem sabe estão tristes por não poder estar conosco, mas tenha paciência mais um pouco.
logo que nós tivermos principalmente a vacina, as coisas vão melhorar. E também as nossas lives às quartas-feiras, nós estamos terminando a série Os 10 Mandamentos, para aqueles que nos acompanham, e depois os cultos serão presenciais também, respeitando as medidas sanitárias, a capacidade que a Prefeitura nos orienta em relação aqui à igreja. Essas são as nossas orientações para esse final de ano, né? Daqui a pouco nós já estamos em novembro, e daqui a pouco o Natal. Que Deus possa nos abençoar agora ao estudarmos as Sagradas Escrituras. Tem alguns irmãos aqui que, como eu, se lembram que os púlpitos no passado eram de madeira, e nos púlpitos antigos, estamos falando aí de 40, 50 anos atrás, eles tinham um veludo bem bonito aqui na frente, alguns aqui se lembram, né? Um veludo, e tinha um texto bíblico, era Abacuque 2:20, né? Eu nunca me esqueci, né? O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Todas as vezes que alguém olhava para o púlpito e lia e parava para pensar, lembrava de que Deus estava em sua santa casa. E como este local onde estamos é um local dedicado ao culto ao nosso Deus, nós precisamos ter a consciência do que viemos fazer aqui, ou o que estamos fazendo aqui. E para isso precisamos entender qual é, ou quais são as características da verdadeira adoração a Deus. Porque as pessoas no mundo todo, elas vão a um lugar chamado igreja para cantar, orar, ouvir um sermão a cada sábado, no caso dos adventistas. Será que a adoração é importante ainda para o homem moderno? Que tantas modernidades surgiram e muitas vezes algumas pessoas não entendem o que significa a verdadeira adoração. O fato é que nós precisamos entender que tudo aquilo que a palavra de Deus diz nos remete a um ser maravilhoso, criador dos céus e da terra, e que através das suas características se faz presente entre nós. Ele é o Deus onipresente, está aqui em Mojimirim, está em Mogi Guaçu, está em Campinas, está em São Paulo, está no mundo todo. Agora, entendermos com a nossa mente finita o poder de Deus é muito complicado. E ao mesmo tempo, uma das características de Deus também é que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, inclusive sabe os motivos que nos trouxeram a este local nessa manhã. E eu estava lembrando aqui, né, de que alguns sábados anteriores a Aline estava aqui conosco, né? A Aline sentava ali no fundo, e ela e nós jamais imaginaríamos que era o último sábado que ela estaria na casa de Deus. Último sábado. Então a finitude da nossa vida é algo impressionante. Hoje nós estamos, amanhã não estamos mais. E por isso que todas as oportunidades nós devemos aproveitar na presença do Senhor, para adorá-lo. Por isso que a gente diz, vamos adorar ao Senhor em sua santa casa. Esta é a casa de Deus. O salmista Davi, ele gostava tanto de ter esse momento de paz, esse momento de aprendizado, esse momento de louvor e adoração, que ele diz lá no Salmo 122, o verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui. Significa que após uma semana de lutas, de ansiedades, preocupações, nós escolhemos estar na presença do Senhor, para louvá-lo, para conversar com Ele, para aprender do livro sagrado, para termos comunhão com o nosso Deus maravilhoso. E essa verdadeira adoração, ela nasce no profundo do nosso coração. Interessante que
existem elementos que nos ajudam a adorar a Deus. Os hinos. Se você perceber os nossos hinos, os hinos que cantamos, eles preparam a nossa mente para compreender as verdades de Deus. O hino que introduz aqui a nossa programação, né? A mensagem falada: tirem as sandálias, tirem as sandálias. Isso nos remete a Moisés. Moisés estava ali, a sarça estava ardendo e ela não se consumia. E então Moisés ouve uma voz, como se fosse a voz de um trovão: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Por que aquele lugar era santo? Porque Deus estava ali. E onde Deus está, se torna santo. Então, se nós temos um lugar como este, confortável, onde comparecemos a cada semana ou a cada culto, nós não podemos perder a essência de que Deus está aqui. Eu preparei a mensagem dessa manhã baseada em algumas prerrogativas. Por exemplo, a escritora cristã adventista Ellen White, falando sobre a adoração verdadeira, ela escreveu assim: os hinos de louvor, a oração, as palavras ditas por representantes de Cristo são as agências designadas por Deus para preparar um povo para a igreja de cima, para aquele grandioso encontro no qual não poderá entrar nada que corrompa. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 491. E ela, convicta, ainda afirma: nossas reuniões deveriam ser permeadas da perfeita atmosfera do céu. Perfeita atmosfera do céu. Nesse momento, você pode imaginar comigo como é a adoração no céu. São milhões de anjos que, num grande coral, se inclinam perante Deus e louvam e engrandecem o nome de Deus. Todos os dias. E depois de adorar a Deus e receber as suas instruções, eles saem para cumprir a vontade de Deus em todo o universo. Precisamos ampliar a nossa mente, porque às vezes a gente pensa que ele só vem aqui para a Terra, né? Não, existem outros mundos habitados por outros seres a quem Deus criou e que prestam louvor e adoração ao seu santo nome. E os anjos são os mensageiros de Deus para todos os mundos. A verdadeira adoração nos coloca em contato com Deus, e é isso que nós chamamos de comunhão. Eu fui no dicionário, eu acho que o dicionário sempre nos ajuda a ampliar a nossa compreensão. O que é adoração? O ato ou efeito de adorar. É uma definição simples, né? Mas vai além. Culto que se rende a alguém que se considera um Deus. Então, é o culto que eu presto a um Deus. Nós prestamos um culto ao Deus eterno, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe no universo. Então, a adoração que viemos prestar é a esse Deus. Uma outra definição diz que adoração vem de um termo latino, adoratione. É o ato de amar de modo intenso, podendo ter ou não conotação religiosa. Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Eu gostei muito dessa definição que diz que é o ato de amar intenso. Então, quando a gente vem para adorar a Deus, a gente vem com intensidade, a gente vem com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria, porque ao olharmos para o passado, nós relembramos a mão de Deus cuidando de cada um de nós, dirigindo o nosso viver. Ao olhar para o presente, estamos aqui na presença de Deus, e ao olhar para o futuro, não precisamos temer de forma nenhuma, porque o nosso Deus já está no futuro, tomando todas as medidas para que o nosso futuro seja maravilhoso. Eu escolhi um texto da Bíblia que nos ajuda a
compreender o que significa adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade. Está em Isaías capítulo 6. Aqui o profeta Isaías, ele recebe o seu chamamento, né? Ele está sendo chamado por Deus para cumprir a missão. E este momento especial em que Deus fala com Isaías e Isaías responde, nos dá os parâmetros para a verdadeira adoração. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva, que é um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar na sua versão da Bíblia o mesmo texto, que é similar. As palavras são um pouquinho diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins, anjos que tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Formando um grande coral, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo esse coral que chegou a sacudir o templo até os alicerces. De repente, todo o templo ficou cheio de fumaça. Então eu pensei em voz alta: ai de mim, pois estou perdido. Vou morrer porque sou um pecador, pois sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E agora vi o Rei, o Senhor do universo. Foi aí que um dos serafins veio voando para perto de mim. Ele havia tirado uma brasa do altar e com ela tocou a minha boca. Depois me disse: de agora em diante, tua iniquidade foi tirada e perdoados foram os teus pecados. Então o Senhor fez uma pergunta: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá? E eu respondi: eu irei, Senhor, envia-me a mim. Através dessa visão, nós vemos a adoração ideal e podemos dividir em 4 partes esta adoração a Deus. A primeira característica marcante: Isaías viu o Senhor. Como adoradores, devemos sempre estar cientes da presença de Deus. Deus está aqui. Amém? Deus está aqui. Então, todas as vezes que você entra por esse corredor e escolhe o seu lugar, você está na presença daquele que é o Criador dos céus, da terra e de tudo, inclusive o teu Criador, aquele que te viu ainda em substância informe, ainda no ventre da sua mãe, mas já te amava e tem este amor por você, de cuidar, de proteger, de estar ao seu lado sempre, todos os dias da sua vida. Então, essa essência nós recordamos através de Abacuque 2:20. O Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É interessante que alguns pregadores, eles usavam esse texto para chamar a atenção de nós garotos na época, para que a gente ficasse quietinho. Sabe como é que é criança, né? Criança está perto do amiguinho, a tendência é brincar, é cutucar, é perder, de alguma maneira, o entendimento de onde ele está. Mas a aplicação de cálice diante dele, toda a terra, não é apenas no sentido de ficar quieto, é de prestar atenção naquilo que você está fazendo. E para prestar atenção, a gente precisa estar conectado. Então, se você estiver com o celular olhando qualquer coisa,
né? Se você estiver com a revista, se você estiver com qualquer elemento que não seja um elemento ativo da adoração, a sua mente pode, né, distrair. E por isso que o convite é: quando você estiver na presença de Deus, tire tudo aquilo que é possível para que a sua mente possa estar conectada com a mente de Deus, através dos hinos, através da oração e através do estudo da palavra de Deus. Por isso que é importante entendermos que Deus está aqui. E se Deus está aqui, todos os agentes devem convergir para que nós sintamos dentro de nós que nós estamos adorando um Deus presente, um Deus invisível, porque pelo pecado nós não podemos vê-lo, mas Ele está aqui. O fato de não vermos com os nossos olhos não impede que nós reconheçamos a presença de Deus em nossa igreja, no local que escolhemos para adorá-lo. Talvez a sua vida não esteja sendo nada fácil, problemas, dificuldades. Essa semana talvez tenha sido bem desafiadora para você, algumas coisas que você não esperava, e talvez você esteja até triste, aborrecido com algumas complexidades da nossa vida. Talvez você nem esteja atendendo a maneira de Deus atuar no seu viver. Mas quando você vem para a igreja, você vem aqui para adorar o Senhor. E você precisa vê-lo de uma forma clara. Porque ao ver Deus, você aceita os seus desígnios em seu viver. E a gente lembra que em Apocalipse 7, 14 e 15, encontramos as palavras do apóstolo João dizendo: aqueles que passaram por grandes tribulações, não importa o que sofreram aqui na terra, não terão rebelião no coração. Olha, essa última frase é uma frase para você emoldurar, não na parede, mas no seu coração. Quem anda com Deus, quem enfrenta a vida com Deus, não precisa temer nada em ninguém. Não vai ter rebelião no coração, porque as coisas não deram certo. Eu me submeto à vontade de Deus, eu me submeto ao plano que Deus tem para a minha vida. Mas isso não deu muito certo, eu acho que Deus falhou. Querido irmão, querido amigo, Deus nunca falha, Deus nunca chega atrasado, Deus nunca nos abandona. A sua palavra diz: jamais te abandonarei, nunca te deixarei. Então não importa o tamanho do seu problema, você tem um Deus que é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Amém. Então você pode olhar e ver Deus ao seu redor. Você pode rogar a Ele que abra sua mente para compreender a sua verdade. Mas lembre-se, Jesus diz lá em João 13:7: o que eu faço não sabes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Entende? Por que a gente não pode duvidar do amor de Deus? Por que a gente não pode duvidar do cuidado dele para conosco? Não importa o que nós estejamos enfrentando. Há coisas que ocorrem nesta vida que nós não temos explicação, mas Jesus diz: um dia você vai entender, um dia eu vou revelar o meu amor, de que forma atuou na tua vida, e você não estava compreendendo, mas eu sempre estive do teu lado, eu sempre acreditei em você, eu nunca te abandonei. Sim, queridos, devemos nos curvar à submissão à vontade divina. Não é à toa que na oração modelo nós encontramos: seja feita a tua vontade e não a minha. Que a vontade de Deus seja soberana em meu viver. Diante da morte, Jesus, ele olha para cima e ora a Deus, o seu Pai: Pai, se possível,
passa de mim esse cálice. Mas se é necessário, seja feita a tua vontade. Então, quando nós estamos aqui na casa de Deus, nós precisamos ter isso em nossa mente. Senhor, faça-se a tua vontade. Se eu não posso compreender agora, eu creio, eu confio. Um dia o Senhor vai me revelar que o teu amor nunca esteve a 1 centímetro longe de mim. Sempre esteve comigo, ao meu lado. Sim, queridos, devemos aprender a colocar nossa vida, nossos fardos inteiramente nas mãos de Deus. E é através da adoração verdadeira, é através desse senso da presença de Deus que nós entendemos. Veja como muda tudo. Há algumas pessoas que perguntam: quem vai pregar no sábado? Dependendo de quem for pregar, ele vai definir se ele vai na igreja ou não. Está errado. Porque eu não venho para ouvir A ou B, eu venho para adorar a Deus. E se Deus vai usar essa pessoa de alguma maneira, louvado seja o nome de Deus. E se aquela mensagem não for exatamente a que eu gostaria, louvado seja o nome de Deus. E se for uma repreensão, um puxão de orelha, louvado seja o nome de Deus. Eu preciso ter essa consciência de que Deus sabe o que é melhor para mim, que Deus me ama com amor inigualável e sempre fará o que for melhor para nós. Tem um texto de Isaías, esse eu vou ler com vocês, 40, verso 11, porque tem uma imagem muito forte, e essa imagem que nós devemos ter em nossa vida, em nosso coração. Isaías 40, verso 11. Diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. Quando você chega na casa de Deus, você pode se sentir abraçado, acolhido por Deus. Você pode se sentir verdadeiramente protegido nos braços de Deus, porque Deus está aqui e Ele vem para aceitar a cada um de nós. Jesus é aquele que recolhe os seus cordeirinhos no seu peito. As crianças Ele guia com mansidão, com carinho. Esse é o nosso Deus. Esse é o chamado bom pastor. Esse é o nosso Cristo. Quando nós temos esse vislumbre do amor de Deus, da presença de Deus em sua santa casa, e temos essa disposição de ver a Deus, estamos prontos para o segundo passo em direção à adoração verdadeira. E o segundo passo está quando Isaías diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em reverência e humildade, nós confessamos o nosso pecado. Nós confessamos. Lembra quando o Michel orou aqui a princípio? Ele diz: perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados do pastor. E é isso mesmo. Ao estarmos na casa de Deus, a primeira coisa que devemos fazer após reconhecer a presença de Deus é reconhecer quem nós somos. Nós somos pecadores, miseráveis, pó da terra. Mas ao ver a generosidade do amor de Deus, nós baixamos a cabeça e dizemos: Senhor, eu sou indigno de estar em tua presença, mas pelo teu amor, pela tua graça, me aceite. E então eu confesso: Senhor, eu estive longe dos teus caminhos,
eu fiz algumas coisas que não honraram o teu nome. Senhor, eu te peço perdão. E o que Deus faz? É a imagem do serafim indo até o altar, retirando uma brasa viva e tocando nos lábios de Isaías. Retirado foi o teu pecado. Todos os cultos onde você confessa a Deus, Deus com a brasa viva da generosidade, do seu amor e do seu perdão, Ele toca você, Ele toca na sua vida e o limpa e o purifica. Amém? Amém. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ao confessarmos o nosso pecado, nós silenciosamente recebemos o perdão de Deus, e então podemos cantar, podemos louvar o nome de Deus, ouvir a mensagem de Deus num espírito sereno e repetindo como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Quando você e eu fazemos esse pedido a Deus, a gente pode imaginar Deus sorrindo. Já imaginou? Deus sorrindo? Às vezes a gente lembra muito de Deus chorando, né? Jesus chorando. Mas Deus se alegra quando Ele vê a disposição do nosso coração em reconhecer as nossas faltas, pedir o seu perdão, e Ele dá liberalmente o seu perdão para nos purificar, para nos transformar, para nos colocar novamente no caminho rumo ao céu. É por isso que Jesus veio a este mundo, para dar a sua vida por nós. Junto com a nossa confissão, nós estamos dispostos a dedicar a nossa vida ao nosso Deus e à sua causa, à sua igreja. João teve uma visão onde Cristo, Ele agora está no céu, e Ele comanda um grupo grande de seres humanos, e a Bíblia diz que eles seguiam o Cordeiro onde quer que ele fosse. O propósito de Deus é que nós o sigamos, que nós o obedeçamos, e que nós mostremos ao mundo o verdadeiro caráter de Deus. Não o caráter de um Deus que quer punir, de um Deus que quer atrapalhar a vida das pessoas. Nós precisamos mostrar ao mundo que o nosso Deus é um Deus salvador, é um Deus de amor, e que Ele em breve voltará para buscar os seus filhos, a todos nós. Como pastores, nós temos a missão de levar as nossas congregações diante do altar do Senhor. E 3 são os itens que nós não podemos perder de vista. Os líderes da igreja, anciãos também. Primeiro, as pessoas precisam ver a Deus aqui em sua santa casa. Segundo, precisam ouvir a voz de Deus e não a opinião de quem usa deste lugar sagrado, e não os seus preconceitos pessoais. Este é um local onde a palavra de Deus, e tão somente a palavra de Deus, deve ser pregada. A voz de Deus deve ser ouvida através de sua santa palavra. E após isso, as pessoas devem estar dispostas a servir o nosso Deus maravilhoso. O nosso culto tem que ser participativo, louvor, gratidão. Um dia, Davi estava consagrando o templo, né? Estava consagrando, e ele chamou todo mundo, e em resposta a esse chamado, a Bíblia diz em 1 Crônicas 16:36, que todo o povo disse amém, e louvaram ao Senhor. Imaginem milhares e milhares de pessoas em uníssono dizendo amém. E o que é amém? Seja feita a tua vontade. Assim seja, não é? É isso que nós precisamos fazer na igreja.
Quando Deus nos pede algo, quando Deus nos incentiva a alguma coisa, nós respondemos: amém, seja feita a tua vontade. Quando recebemos o perdão de Deus e nos sentimos perdoados, porque o inimigo ele sempre procura trazer à sua mente os pecados que você cometeu, mesmo aqueles que Deus já perdoou. É o trabalho dele. Por isso que, apenas um parênteses, na angústia de Jacó, o povo de Deus vai ser atormentado pelo inimigo com pecados cometidos no passado e que aparentemente o tirarão do céu. E você vai ter que confiar de que o que você confessou e abandonou, Deus perdoou completamente. Então, nós precisamos entender que a adoração verdadeira nos dá a certeza do perdão de Deus. Então, quando você sair hoje deste local, se você viu a Deus, se você ouviu a voz de Deus, se você confessou a sua pecaminosidade, você não pode sair com nenhuma dúvida de que Deus te perdoou completamente. Amém. Sabe o que significa isso? Você vem pecaminoso, você vem manchado pelas nódoas do pecado, e você adora a Deus, e você confessa, e quando você desce aquela escada ali, e quando você pega o seu carro, ou você sai pela rua, você sai leve, porque Deus te perdoou, porque você é uma nova criatura. Amém. Você está preparado para continuar servindo a Deus, cumprindo os propósitos que Deus tem para a sua vida. Viva você mais um dia, mais um ano, ou 20, 30, 50 anos. E enquanto você permanecer com a mão firme na mão de Deus, nada e ninguém te tirará do objetivo final, que é ver Jesus voltando em glória e majestade. Amém. E Ele virá. Quer você acredite ou não, Ele voltará. Quer você aceite ou não, Ele voltará. Mas Ele volta para buscar os seus escolhidos. E nós queremos estar entre os escolhidos de Deus. O último passo da verdadeira adoração inclui a nossa entrega a Deus e um compromisso. Depois de você ter estado na presença de Deus, depois de você ter confessado o seu pecado, depois de você ser perdoado, ao você ouvir o chamado de Deus, o desafio de Deus: a quem eu enviarei e quem há de ir por mim? O que nós vamos dizer? Eis-me. O quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, tu me conheces. Não importa que qualidades você acha que tem, Deus vai usar os dons que Ele te deu para cumprir a sua vontade na vida de outras pessoas, inclusive. Você será usado como instrumento nas mãos de Deus para alcançar pessoas a quem Deus também quer que estejam preparadas para viver no céu. Nossa alma sai leve. Fomos perdoados, renovados, purificados. Lembra dos seguidores de Cristo que eram colocados ali no Coliseu? Esses dias eu estava vendo um documentário sobre o Coliseu, uma das obras estruturais mais incríveis e que dura já mais de 2000 anos. Quem já viu algum documentário ou já esteve lá presente sabe que na parte de baixo do Coliseu, fora daquele grande estádio, tem as galerias, os locais onde as pessoas chegavam para assistir os shows, ali embaixo tinham salões com grades, e ali ficavam os gladiadores, se fosse uma demonstração de força, ou os inimigos do império. E os inimigos do império eram quem? Os cristãos. E os cristãos, quando o imperador agora queria mostrar a força do império,
contra uma religião de fanáticos, eram assim vistos. Ele então pedia que os guardas trouxessem para o centro daquela arena os cristãos. E então ali estavam homens, mulheres, velhos e crianças. E eles sabiam o que ia acontecer ali. Eles estavam ali para se tornar motivo de risada, de escárnio, de zombaria. Eles tinham a chance de a qualquer momento dizer: eu renego a Jesus Cristo, eu renego essa fé. E sabe o que aconteceria com eles? Eles poderiam sair daquele local e ir, inclusive, para o meio dos outros. Era só renegar, era só abandonar. Mas não era isso que eles faziam. Eles colocavam as crianças no centro, os velhos, os mais fracos, depois as mulheres, e os homens faziam o círculo final. E então, sob a ordem do imperador, as feras, os leões, tigres, que estavam há muitos dias, meses sem comer, eram soltos. E vocês podem imaginar a carnificina. Segundo os historiadores, eles estavam ali com muito medo, o que é natural. Eles não queriam enfrentar a morte que se avizinhava, mas eles abriam a sua boca e cantavam louvores ao nome de Cristo. Você pode imaginar aquele som de crianças, de mulheres, de velhos, de homens, aquele pequeno coral no meio daquela arena? Ao cantar, eles diziam: nós não renegaremos o nosso Cristo. Preferimos enfrentar a morte do que renegar aquele que tanto nos amou. Se ele morreu na cruz do Calvário, nós faremos qualquer coisa para dignificar o nome de Cristo. E eles morreram estraçalhados, comidos pelas feras. Queridos, lá no céu, nós encontraremos muitos desses nossos irmãos que não temeram a sua própria vida, mas entregaram livremente para que o nome de Deus continuasse sendo honrado. O sangue deles foi como semente. A impressão gerada por aquela demonstração de fé fazia com que pessoas que tinham ido lá para celebrar, para zombar, o Espírito Santo tocava no coração deles e dizia: essas pessoas morreram porque elas têm um sentido em sua vida, elas escolheram a parte boa, e muitos deles se convertiram ao cristianismo. Sangue que era semente. Nós precisamos sair da igreja, talvez não para dar a nossa vida às feras, mas para ter tanta vontade de contar às pessoas de que Jesus está voltando, e Ele vem para nos buscar, e o chamado dele é: venham todos. Existe salvação para todos, existe lugar para todos. O céu é muito grande, pode receber a todos, mas a todos que o aceitarem. Eu quero terminar com Apocalipse. Apocalipse conta os últimos momentos da história desse mundo, sabemos muito bem. Apocalipse capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor
e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Muito em breve, isto será real. Jesus acabará com o mal, com o pecado e com todos os pecadores. E ele voltará para buscar seus filhos. Apocalipse 15, verso 3 e 4. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Você viu, com a graça de Cristo, conheceremos o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Você e eu cantaremos: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros os teus caminhos. Será um dia maravilhoso, um dia de alegria, onde nós não adoraremos mais em locais que foram feitos pelos homens, como isso aqui. Essa igreja foi feita pelos homens. Nós adoraremos o nosso Deus na casa paternal. Amém. Nós nos uniremos às nossas vozes ao coral dos santos anjos. Se você ouve uma música e você é tocado, imagine o que será ouvir o coral dos anjos e ter o privilégio de cantar com eles. Está chegando. Só mais um pouquinho. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E Ele só tem um objetivo ao voltar para esse mundo. Ele vem para te buscar. Ele vem para nos buscar. E então, verdadeiramente, nós o adoraremos para todo sempre, eternamente, e agradeceremos pelo privilégio de vivermos com o nosso Deus pelos séculos dos séculos da eternidade. Quero convidar você a cantar este hino que será projetado. Vamos ficar em pé. Ele tem uma mensagem poderosa. Preste atenção, porque este hino ele diz: estou aqui. Mas é como se Deus estivesse retribuindo a nossa adoração nessa manhã. Pode colocar aí, por favor. Então, enquanto você canta, tem uma parte que eles cantam, mas é a resposta de Deus. É Deus falando para você. E ao mesmo tempo que nós estamos aqui. Estou aqui, minha
Estou aqui. Nós vimos a Deus aqui, ok? Todos concordam? Nós confessamos o nosso pecado. Deus nos perdoou. E Deus disse para nós, através dessa música, que Ele está aqui. O que nós vamos responder? Eis-me aqui. Que Deus nos abençoe. Deus eterno, muito obrigado pela iluminação da Tua palavra, e assim como Isaías foi impactado pela presença de Deus, nessa manhã o Teu Espírito nos auxiliou para que compreendamos mais uma vez o grande Deus que Tu és e a nossa necessidade de receber o Teu perdão, o Teu estímulo para continuarmos em nossa jornada nesse mundo. Nós nos apresentamos a Ti, nós que estamos aqui presencialmente, aqueles que também ouviram através da internet e que também responderam: eis-me aqui. Que Tu nos abençoes a todos, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que desejas que façamos. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos para dar a última mensagem de advertência ao mundo. Enquanto isso, ajuda-nos a estarmos preparados para vê-lo voltando muito em breve nas nuvens dos céus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós não merecemos, mas agradecemos a generosidade do Teu amor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se assentar, vamos ver a história do Provai Verde e logo após vamos sair de volta aos nossos lares. Se você trouxe os seus dízimos e ofertas,